Onde está a nossa comida? É muitíssimo raro encontrar um lugar para se ouvir a pura e eterna palavra de Deus, deixando claro que não é somente ouvir o que os homens falam sobre Deus e as Escrituras, mas ouvir o próprio Deus falar conosco, individualmente, usando sua própria voz, expressando seus próprios pensamentos a nosso respeito. Mesmo existindo milhões de pastores e milhões de igrejas e grupos que dizem alimentar as pessoas continuam famintas e sedentas, procurando os lixos do mundo para satisfazerem os seus corações. Isto porque o que eles têm são falsos ensinamentos, que contradizem a verdadeira palavra de Deus. Estes falsos mestres, cheios de pecados e incredulidades, entraram e dominaram todas as igrejas nécias. E todos eles se rebelaram contra a palavra de Deus e seu profeta mensageiro. Como profetizou Isaías, todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, e não há lugar limpo a quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender a doutrina. Eles estorvam as bênçãos e impedem que o alimento espiritual chegue às mesas. Mas Deus criou uma maneira em comum para trazer o alimento a seu povo, uma comida espiritual abundante, vinda diretamente do seu trono de graça. Você terá de armazenar suprimentos. Evening, my precious friends. Onde está a nossa comida? Now we all know, Agora, todos sabemos, we're very aware todos estamos bem that conscientes there is a great spiritual de drought que há uma grande seca espiritual in the land today, na Terra hoje, spiritually speaking. espiritualmente falando. And you know that was predicted by the E prophets você sabe, isso foi predito pelos profetas, just before the second coming of Christ que would be. seria pouco antes da segunda vinda de Cristo. That there will come a famine in the land, Disse, virá uma fome na terra, and it won't be for bread e alone, não será só de pão, but for the hearing of the word of God. mas de ouvir a palavra de Deus. And that day is E now. esse dia é agora. Hearing the true word of God. Ouvir a verdadeira palavra de Deus. Now, Agora, this types the natural drought with the spiritual. isto tipifica a seca natural com a espiritual. Sin and unbelief by false teachers Pecado e incredulidade por falsos mestres and modernists in the church e modernistas na igreja had brought the place to tinham this trazido o lugar a este coming judgment. juízo vindouro próximo. Then they had turned Então, eles tinham se voltado from God's word and his da prophet palavra de Deus e seu profeta to a modern theological terms of the word. termos teológicos modernos da palavra. You notice here, it's just at that time Note aqui, é exatamente nessa hora that God always raises up que something, Deus sempre levanta alguma coisa, because he always, porque Ele sempre, he does nothing until first Ele não faz nada sem que primeiro he reveals it to the people. o revele ao povo. And he always reveals it by his servant. E Ele sempre revela por seu servo. Now, but Elijah, during this time, Agora, mas Elias, durante este tempo, had a secret place teve lugar secreto that God had ordained for him to go a to. que Deus lhe tinha ordenado ir. Elijah had a secret place Elias teve lugar secreto provided by God himself. provido pelo próprio Deus. Now the church never provided for him. Agora, a igreja não o proveu para ele, The king never provided o for him. rei não o proveu para ele, He didn't provide himself. ele próprio não o proveu. But God provided a secret place Mas Deus proveu lugar secreto for Elijah to be fed para Elias ser alimentado o all the time during the drought, tempo todo durante a seca, where his food was provided day by day. onde seu alimento foi provido dia a dia. He didn't need to wonder what's Ele não precisava se perguntar going to happen tomorrow. o que aconteceria amanhã Wonder if the supply run out. ou se o estoque se esgotaria. God said, I have commanded the raven Deus disse,
Eu tenho ordenado aos corvos and they'll feed e you. eles te sustentarão. What a wonderful thing. Que coisa maravilhosa! A type of our secret place in Christ. Um tipo do nosso lugar secreto em Cristo. When the world counts Quando o concílio mundial and all that's going on today that says foi tudo o que está acontecendo hoje, que diz, the days of miracles is past, os dias dos milagres já passaram, the great powers of God os grandes poderes de Deus been taken out of the churches. foram tirados das igrejas. They seem like anymore. Eles já não parecem, They don't have nothing but a não tem nada além de um sounding brass, metal que soa a tinkling cymbal. e um sino que tine. We know that to be the truth. Nós sabemos que isso é verdade. And form of godliness E aparência de piedade and denying the power thereof. e negando a eficácia dela. Just the same thing É exatamente a mesma coisa that David did this que morning Davi fez esta manhã. with the ox carts. Com os carros de bois, Got away from the word. afastou-se da palavra. When the word was presented and given to them, Quando a palavra lhes foi apresentada e dada, they did not want it. eles não a quiseram. Therefore, they'd gotten away from it. Portanto, haviam se afastado dela. That's what these people Era isso que estas pessoas tinham feito done in the days of Elijah. nos dias de Elias, Gotten away from the word. se afastando da palavra. They thought they had the word, Elas pensavam que tinham a palavra, but they didn't have it. mas não a tinham. So notice, then, in the Assim, note então during the time that he was going to punish the unbeliever, durante o tempo em que ele ia punir os incrédulos, he made a way for the believer. ele preparou um caminho para o crente. The same thing he does each time. A mesma coisa que ele faz toda vez. In the days when he's going to destroy the world by water, Nos dias em que ia destruir o mundo com água, he made a way of escape for Noah. ele preparou uma via de escape para Noé. In the days that he was going to drown Egypt, Nos dias em que ia submergir o Egito, he made a way of escape ele preparou uma via de escape across the sea através do mar for his people. para o seu povo. How God makes his way. Como Deus prepara seu caminho. Where there is no way, E onde não há caminho, he is that way. ele é esse caminho. He is that way. Ele é esse caminho. Now, we realize that we're Agora nós percebemos que estamos facing some of the nos defrontando com algumas one of the greatest hours uma das maiores horas that history has ever known. que a história já conheceu. It isn't exactly a warhead Não é exatamente a ogiva with a bright, shiny missile com o míssil brilhante e polido, with a head on it com uma cabeça nele, that we should be afraid of. que devíamos temer. It's the churches we should be afraid of. São as igrejas que devíamos temer. It's the hour that we're living É a hora em que estamos vivendo that we should watch. que devíamos vigiar. Now notice, Agora note, but God made a way for Elijah mas Deus preparou uma via para Elias to escape it. escapar disto. And he's made a way for E ele preparou uma via para his believing children to escape it now. seus filhos crentes escaparem disto agora. The wrath and things that is to come. A ira e coisas que estão por vir. Remember, Lembre-se, he went into his secret place ele entrou em seu lugar sagrado by the plan of God, pelo plano de Deus, by the call of God, pelo chamado de Deus and the word of God. e a palavra de Deus. Elijah entered into his secret place Elias entrou em seu lugar secreto by God's foreknowledge, plan, pela presciência, plano de Deus and the call upon his life, e o chamado sobre a sua vida and according to the word. e conforme a palavra. If that ain't the way we enter, Se essa não é a maneira de entrar, I don't know how we get there. eu não sei como chegamos lá. And notice, E note, before the drought began, antes da seca começar, Elijah went into this place Elias entrou neste lugar of secret for his living. de segredo pela sua vida.
A very type of before verdadeiro tipo de que antes the judgment starts to strike the earth, do juízo começar a golpear a terra, the church is already called out, a igreja já está chamada a sair, the bride's already chosen, a noiva já está escolhida, and just waiting before the judgment strikes. está esperando antes do juízo golpear, Already waiting, já esperando, eating the food of God, comendo o alimento de Deus, enjoying the blessings of God. desfrutando das bênçãos de Deus. Any man in his normal mind knows Qualquer homem em seu juízo normal sabe that we're headed straight. que estamos indo direto na direção. We're right in the hour of judgment. Estamos bem na hora do juízo.